Saudações, eu sou o William Moraes e se esse é o primeiro vídeo que você está vendo, esse é um canal no qual eu falo bastante sobre a saída lúcida do corpo físico ou a possibilidade disso, a lucidez extracorpórea ou para além do corpo físico. Eu leio relatos registrados por mim de experiências que eu tive e compartilho aprendizados que observei a partir desses relatos, assim como também respondo perguntas relacionadas com o tema. Mas de vez em quando eu acabo fazendo uma outra coisinha aqui, como um guia de meditação, até passando os exercícios que eu aprendi para as saídas lúcidas do corpo físico. E como sou escritor, eu já li aqui um episódio de uma aventura escrita por mim, com o intuito de mostrar que é um exercício também para a compreensão da vida e de como podemos nos relacionar com as pessoas e ajudá-las, e como isso acaba nos ajudando também. E já citei aqui outros escritores e livro, e falei que eu leria partes do livro de Mirdá, que é um livro que eu já citei, algumas frases aqui que eu considero pérolas. Porém, me disseram que esse livro não está esgotado e não é tão difícil de achar assim. Tem editora, basta procurar que vocês vão encontrar, dá para comprar. E também tem o áudio dele. Tem áudio com pessoa lendo, tem áudio que é robô, né, que é aquele áudio automático a partir de texto, né, feito por robô mesmo. Então, quem tem interesse, basta procurar no YouTube que vocês vão achar. Por isso, eu pensei de hoje fazer mais uma leitura de algo que eu escrevi eu mesmo, mas dessa vez intercalando, já que da outra vez eu li um episódio, né, sobre o pirata, o personagem, a parte de fantasia. Dessa vez eu quero ler uma parte autobiográfica, porque os livros que eu escrevo sobre o pirata, o que eu escrevi sobre o pirata, são todos intercalados com algo do escritor, eu, no caso, e o pirata, o personagem. Eu tenho aqui um exemplar do meu livro principal, né, do Pirata, porque tem mais outros 4 livros dele, mais fininhos, com os episódios, porque lá é assim, são histórias curtas, são prelúdios lúdicos. Eu chamo de prelúdios lúdicos porque tem essa mistura de realidade com fantasia, assim como esse livro. Esse livro aqui é o último que eu tenho e eu mandei fazer numa nova editora. Essa aqui era muito boa, mas estava muito caro mesmo. Mandei para uma outra editora e pedi um exemplar de cada um dos meus 8 livros. Já faz mais de um mês isso e ainda não recebi, sendo que a previsão era em torno de 20 dias, sendo uns 10 dias para a produção, mais uns 8 para envio, teve aprovação de arquivo. Tá demorando, eu tô pedindo esclarecimento, me enrola, vamos averiguar, tem alguma coisa acontecendo. Não sei se eu vou ficar com essa editora, não, por isso está demorando. Mas eu vou ler aqui para vocês um trecho. Tenho intenção de fazer áudio desses livros para que fique mais acessível, porque um livro impresso está ficando muito caro e ainda tem a remessa, né? Então, um livro desse aqui, com 380 páginas mais ou menos, uma pessoa acaba comprando por 35, mais uns quase 15 reais de envio, vai para 50 reais um livro. Sendo que se eu fizer um áudio, eu consigo, com o digital, oferecer para muitas pessoas ao mesmo tempo. Talvez cobrando alguma coisa simbólica, tipo 5 reais para ter acesso, já que 5 reais é o que eu ganho nesse livro se eu vendê-lo a 50 reais, porque é isso. A editora me cobra 30 reais, eu vendo a 35, o correio ganha mais que eu. Mas eu escrevo por paixão, por passar, por compartilhar histórias que eu elaboro, sendo que mesmo as fantasias acabam mostrando muito do que a gente pode usar na realidade, e no caso aqui eu vou ler um trecho autobiográfico mesmo. Eu vou logo para o final aqui do livro, porque a minha narrativa não é linear, ela é um quebra-cabeça que você vai montando. Tem, é claro, uma intenção, uma história é contada da forma que ela tem que ser contada, para fazer sentido, o sentido que eu quero que ela faça. Então eu vou direto aqui para uma partezinha autobiográfica que está mais para frente, está lá no finalzinho do livro, apesar de ser uma parte que fala de como
eu me situei nesse mundo pela primeira vez, que teve aquela constatação de: caramba, tô aqui mesmo, reencarnei, ei, lascou. Basicamente isso. E nesse caso aqui é importante estar no final do livro por uma série de motivos. Me posicionar melhor aqui. Então vou ler para vocês e depois no fim, se for o caso, eu comento alguma coisa. Eu tinha 5 anos. Era domingo, fiquei sabendo. Os dias tinham nomes e eram apenas 7. Eles se repetiam e eu não me importava em saber qual deles foi o primeiro dia a nascer. O que importava é que eram 7 e era nos dias que nós vivíamos. Não me importava o fim de um dia, mesmo minha brincadeira não tendo chegado ao fim. Eu não me importava com praticamente nada. Poderia esperar o dia que acabou, pois ele voltaria logo e eu continuaria a brincar. Enquanto esperava por ele, brincava para me distrair. Não me importava se eu brincava para esperar o dia de brincar ou se eu brincava como o esperado. Enfim, era domingo e adivinha qual era o meu plano. Antes, porém, que meus lábios afinassem num sorriso maroto abaixo dos olhinhos esbugalhados e ávidos por diversão, descobri que para os meus pais meus planos não importavam. Iríamos a uma terra distante chamada Pindorama. Só mais tarde descobri que Pindorama era apenas um bairro na região noroeste de Belo Horizonte, a cidade na qual nasci e morava. Belo Horizonte fica em Minas Gerais, e Minas Gerais fica no Brasil. Brasil é um país que foi descoberto e tirado dos índios. Pindorama é um nome tirado da língua indígena e significa terra boa para plantar. Também significa terra das palmeiras, e era como os índios chamavam o Brasil. A verdade é que, naquela época de minha infância, gravei o nome Pindorama em minha mente apenas por ser algo parecido como pendurado. Apenas mais tarde descobri que pendurado era uma carta do tarô. Em alguns baralhos, ele era chamado de O Enforcado e representava um rebelde em busca de si mesmo acima de qualquer preço, feito um pirata. Ir a um lugar tão longe, quando eu poderia brincar em qualquer lugar, me desagradou. Porém, sem alardes. Antes que meus lábios engordassem num bico de choro abaixo de olhinhos mareados de frustração, resolvi o problema. Meu plano seria ir à Terra dos Pendurados numa missão importante e secreta a ser descoberta no caminho. E foi lá que descobri que nem tudo saía como eu planejava. Foi preciso embarcar em 2 ônibus, pelos quais esperamos um bom bocado. Parte do meu domingo foi devorado, percebi, deveras emburrado. Outra mordida no meu dia foi a viagem em si. Quase metade do domingo já havia ido embora, quando finalmente chegamos até a tão falada terra distante para visitarmos nossos parentes. Opa, minha mãe, meu pai e meu irmão fariam isso? Eu, na verdade, tinha uma missão especial e secreta a ser descoberta, e seria aí que tudo mudaria. Fiquei maravilhado quando lá cheguei, ao me defrontar com um quintal cheio de mato, plantas e árvores, como mangueiras e goiabeiras. Seria fácil me perder naquela imensidão de floresta nunca desbravada. Não me importei com as medidas exatas do local. Vale mencionar, porém, o fato de eu ter voltado lá quando mais velho e ter constatado o quanto o lugar encolhera, como tudo na vida, aliás. Em poucos passos eu o atravessaria. Naquele domingo, no entanto, ainda tinha seu tamanho original, e ali enfrentei caçadores que tentavam me impedir de alcançar meu objetivo, minha missão. Eu era invencível, porém, apesar de às vezes ser ferido mortalmente.
Minha mãe falava comigo como se pudesse me ver naquela floresta. Eu gritava para ela não se preocupar, estava bem. Foi quando encontrei o navio. Ele me levaria até o local onde eu estava sendo esperado e em alta velocidade. Lembro de ter ouvido de longe a voz do meu irmão, quase 2 anos mais velho, passando próximo à floresta mágica na qual o meu navio estava. Sai dessa banheira velha que ela tá suja. Coitado do meu irmão, ele não podia ver o navio, ele mal sabia falar. Somente seres especiais podiam ver a verdade. Eu era um super pirata e essa era a minha missão: mostrar a verdade escondida das pessoas comuns. Mas para quem? Meu irmão não queria me ouvir. Os adultos, menos. Parte da missão seria encontrar alguém, concluir. Adentrei a floresta densa, entrei no navio e viajei léguas. Do alto do mastro avistei uma menina, até então desconhecida, boiando com dificuldade nas bravias ondas do mar. Fui até ela e nos tornamos amigos sem nenhum de nós responder se íamos sempre ali ou o que fazíamos da vida, ou nada. Era ela, finalmente. Devia mostrar a verdade e defendê-la dos inimigos invisíveis aos seus olhos. Afinal, eu era o pirata com poderes e ela era uma mera princesa. Ela passou o dia comigo, aquela criatura frágil, talvez um pouco mais jovem que eu, talvez da minha idade. Não perguntei, preocupado em mostrar a verdade, que ela só enxergava quando eu apontava. Ali a floresta perdida e ali o navio. Ela sorria, concordando. Estava sendo um dia deveras interessante quando finalmente aconteceu. Era fim da tarde e eu já conhecia a menina há anos, àquela altura. Estávamos no alto de um castelo que ela enxergava como uma carroça velha abandonada na rua, até eu lhe mostrar a verdade, é claro. Era alto ali e a queda seria a morte certa. Mas eu não temia a morte, não temia nada. Precisava ser forte para cumprir meu papel. E foi por isso que ali derrotei 1000 soldados do reino do mal que só eu podia ver e que queriam assustar a menina, obrigando-a a se refugiar no mundo de mentira, visto por todos os cegos, no qual todos viviam graças ao medo. Agradeci pelo fato de só eu poder ver os soldados do mal, pois a princesa realmente ficaria assustada, coitadinha. Após derrotá-los, falei triunfante: pronto, não vão mais voltar. Não havia reparado que um dos inimigos ficara escondida na lateral do castelo. A princesa sorriu e veio para perto de mim, que, no decorrer da batalha, havia passado para o outro lado do parapeito do castelo e me segurava bem para não cair. Lembro que, se meus pés fossem maiores, não caberiam no estreito espaço disponível para me sustentar. Nesse lugar tão perigoso, ela, tão inocentemente, viera me encontrar. Naquele momento, descobri que nem tudo definitivamente acontecia como eu planejava. Aquilo não devia ter acontecido. Meu único papel era defendê-la. Vi o último inimigo se aproximar da princesa. Ela sorria para mim, sem ver a criatura. A mão asquerosa agarrou o pé dela, despertando minha fúria. Sem pestanejar, saquei minha espada reluzente e decepei o braço da criatura maléfica, chutando-a para longe. Suas garras desapareceram e a princesa estava segura, mas não prestei atenção em mim ao pular para o outro lado da princesa, sem sequer me importar se conseguiria agarrar o parapeito em tempo. Por um segundo, quase eterno, tudo parou. Quando pensei estar seguro e firme do outro lado, após o triunfal derradeiro golpe no inimigo, aquilo aconteceu. Ela beijou meu rosto. Também fiquei chocado.
Como ela me faz aquilo? Eu era um ser especial, meu único papel era protegê-la e mostrar a verdade. Não era mais humano, não podia ser tocado. Ela beijara a ilusão e não a mim. Ela beijara a máscara usada por mim naquele momento para entender o mundo. Ela não podia me ver de verdade. Eu não havia me mostrado. Eu fazia de conta ser o pirata celeste e por isso ela não podia me alcançar atrás da máscara. Estava errado, errado. Aceitar que eu estava ali era aceitar fazer parte da mentira. Era, de certa forma, a minha morte para mim. Num ato impensado, de desespero, belisquei a bochecha daquela menina para alertá-la. O mal estava feito, no entanto. Em mim desencadeou-se uma tempestade interna. Senti o beijo, superficial, senti dentro de mim. Como foi possível? Como? Aquele mundo era de brincadeira, de faz de conta, família, ônibus enfumaçado, risadas altas e estúpidas, choro dos fracos, palavras vazias a preencher os tolos. Aquilo era brincadeira, não podia me alcançar. Eu estava disfarçado no mundo e meu disfarce não era eu. Meu papel era apenas mostrar a verdade para ela e não me mostrei. Como ela poderia ousar pensar que me viu e que me tocava? E acima de tudo, por que eu senti se ela beijou a ilusão e não a mim de verdade? Morri um pouco para mim naquele dia. Passei a me sentir aprisionado. Uma pergunta passou a me intrigar e me entreguei a ela. Quem sou eu? Não havia como seguir em frente sem saber a resposta. A partir dali, por muitos anos, a pergunta martelaria em minha cabeça e já fervilhava em minha mente. Quando desci da carroça, passei pelo quintal, ignorando a banheira velha e me sentei isolado, desolado, num canto. Absorto em questionamentos, tentei entender, pois naquele dia comecei a me importar com tudo. A menina entrou algum tempo depois. Ainda tinha lágrimas nos olhos. Não contou a ninguém o que havia acontecido. Não precisei pedir desculpas. Os adultos estavam ocupados, entregues a alaridos bestas e tudo foi esquecido por todos, menos por mim e provavelmente por aquela menina que, por algum tempo, me olhou dos braços de sua mãe, tão tristinha comigo. Me senti mal, confesso, mas precisava entender muita coisa e poderia consertar tudo quando o domingo voltasse. Ora, ele sempre voltava, ele sempre se repetia. Não demorou muito, entretanto, para eu entender que, apesar de serem apenas 7 dias, cada dia era único, não era o mesmo dia se repetindo. A menina só quis me mostrar algo que eu não podia ver, como eu fizera o dia todo com ela. Mas não aceitei ser o aluno, queria ser o mestre. Ela foi minha primeira aluna e eu a perdi como tal. Ela tentou ser minha mestra e eu a rejeitei como tal. Falhei miseravelmente na minha missão e não havia planejado isso. Não podia consertar e me odiei amargamente. Nunca esqueci aquele dia, cada detalhe, principalmente um instante. Ao descer da carroça, logo após o beijo, por um segundo, quase eterno, meus pés não alcançaram o chão e eu fiquei pendurado. Então, esse foi o momento, para mim, no qual eu me situei no mundo de uma forma, talvez uma constatação de que dali em diante eu estava realmente aqui, e curiosamente foi quando a minha memória contínua realmente se firmou, foi mais ou menos naquela época, que é a idade de 5 anos, né? Que dizem é quando realmente a reencarnação é firmada aqui. E eu quis ler isso aqui para vocês para mostrar que desde muito cedo eu sempre tentei entender tudo. Essa questão de estar aqui, mas não ser daqui. Essa questão de ter que interagir com outras pessoas apresentando alguém, né, uma máscara, esse ego. E a verdade é que eu nunca contei isso para ninguém por muito tempo e me afastei dessa garota. Eu não sei se ela era
filha de uma conhecida de uma tia minha, ou se ela era uma prima distante dessa, por parte de pai, de mãe, que, né, essas coisas que acontecem. Eu sei que ela marcou a minha vida de uma forma bem contundente, me mostrando que eu não soube lidar de imediato com isso de beleza, agora você está aqui. Essa sensação de me sentir aprisionado num corpo é quase que uma sensação de traição, porque eu não lembro de ter aceitado, embora provavelmente tenha aceitado, essa nova aventura, né? Então é bem assustador, sim, principalmente porque nos vemos num corpo extremamente frágil, no qual a gente não domina direito ainda e não estamos tão familiarizados assim. E é curioso, né? Porque acho que a gente passa uma vida inteira para se familiarizar e se acostumar com o corpo, e quando isso acontece, está na hora de sair. Enfim, coisas do jogo, porque parece que a ideia é ser difícil de qualquer jeito. É como dizem, né? Começou difícil, vai complicando e só piora. Mas ainda assim, eu acho que há propósito nisso tudo. Sempre procurei propósito em alguma coisa, razão de ser, mesmo que fosse qual é a missão dessa brincadeira. E acho que transferir isso para tudo na minha vida, qual é o objetivo? E a resposta mais evidente é sim, aprendizado. O que algo me ensina? E eu já passei por situações bem interessantes nessa vida ou nessas vidas, porque eu considero que eu vivi muitas vidas numa vida só, realmente, a partir de escolhas que eu fiz que mudaram minha vida drasticamente, completamente. E períodos foram iniciados e foram vivenciados até que eu senti uma certa conclusão e um novo reinício, forçado muitas vezes, aparentemente. E agora eu estou num outro momento, numa outra vida dessa, mas lembrando das vidas anteriores, ainda como eu mesmo, mas nessas fases. E eu acho que isso por si só já é um exercício de como eu suporto. É sobre essa maturidade emocional que eu acho que é um dos grandes objetivos aqui. Eu consigo lidar com o quê? Quanto mais coisas eu conseguir lidar, mais lembranças eu terei. E quanto mais lembranças eu tenho, mais ferramenta eu tenho para trabalhar novas compreensões. E eu acho que tudo é muito bem medido, porque apesar de ser sim uma vantagem lembrar de muita coisa em muitos aspectos, é uma desvantagem. Cabe a cada um definir o quanto consegue lidar. Então o vídeo de hoje foi só para compartilhar esse estalo que eu tive na minha infância. Muitas pessoas falam de despertar espiritual, quando foi o seu despertar espiritual. Eu não sei se eu posso chamar de despertar espiritual. Eu acho que é um novo momento de lucidez que se estabeleceu, porque falar de despertar espiritual sugere uma coisa como assim, agora foi. E não foi, está indo, na minha opinião. Talvez despertar pela busca espiritual seja uma forma mais exata de dizer. E aí sim, esse foi o meu episódio de quando começou isso comigo. E a partir disso é uma jornada de aventuras, assim, episódios extremamente marcantes. E eu acho que eu vou ler sim. Vou depender, né, dos comentários, não sei a aceitação que esse tipo de conteúdo vai ter aqui no canal. Eu acho que tem tudo a ver com o que eu falo aqui. Acho que, na verdade, tudo da vida está relacionado à espiritualidade, a essa questão de lucidez. A lucidez aqui não é só a extracorpórea, é a intracorpórea também. Então, tudo tem a ver. E a maior parte desse livro é de aventuras criadas e elaboradas por mim. A aventura do pirata, espada, tchim, 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 aquela coisa toda. Alguns trechos são assim, como esse que eu li aqui. Deve ter uns 10, 13 trechos desse no livro todo. O que tem mais páginas é o que eu falo do meu amor, quando eu a conheci. Está no meio do livro. Mas eu devo ler para vocês alguns outros episódios, porque eu acho que as coisas que acontecem comigo são realmente impressionantes. Eu não sei se só para mim, mas as pessoas que leram, as pessoas que escutam eu falar sobre isso, no geral, tendem a dizer que é muito interessante sim e que serve para elas, para insights, para que elas olhem para a vida, nem que seja uma vírgula um pouquinho diferente, e isso é o suficiente para mudar muita coisa em muitos aspectos.
Então, espero que tenha sido válido para vocês. Nos vemos por aí. Hasta.